Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais um capítulo da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 12 do Evangelho de João. Vamos estar dando uma olhada ali sobre Jesus ungido em Betânia, a entrada triunfal e vamos estar olhando ali também o contexto a respeito da morte dele, que ele vai estar falando também. E vamos estar meditando nesse contexto geral deste capítulo 12 neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos revelando a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 12, ele vai começar falando bem assim, ó. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Enfim, vale lembrar que ali, se nós pensarmos bem, Judas Iscariote era o tesoureiro de Cristo. Enfim, ele tinha deixado, digamos assim, o dinheiro que eles arrecadavam ali, que era para comprar alimentos, ficava tudo na mão de Judas Iscariote. E também vale lembrar que ele era ladrão. Enfim, o Senhor colocou, digamos assim, para testar realmente ali Judas na questão do dinheiro, deixava na mão dele para ver se ele mesmo, digamos assim, se acertava às vezes com alguma situação que não viesse a estar roubando, mas enfim, dá para ver que ele era ladrão mesmo e que não se interessava muito pelos pobres também, que nem ele fala ali. Pois bem, além de ser um traidor, Judas era ladrão também. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guardem para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram um plano para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Vale lembrar que Lázaro ali tinha morrido, ressuscitado e agora já estava lutando para continuar vivo também, porque os judeus já estavam querendo matar ele, porque muitos, através do testemunho de Lázaro, estavam seguindo o Cristo. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouvir falar que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhe como o mundo todo vai atrás dele. Então, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alegres. Aliás, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos
o disseram a Jesus. Respondeu Jesus: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora, para glorificar o teu nome. Enfim, vale lembrar que Jesus ali, ele usa ali uma semente de trigo, ali, falando que se o trigo, a semente não morrer, vai ficar só. Enfim, ele estava falando que ele veio também, morreu nesta terra, ressuscitou, pegou a chave da morte e do inferno, e por isso que hoje nós temos vida em Cristo Jesus. Então, através de Jesus é que hoje nós temos vida em abundância. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava e a ouvir disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Vale lembrar que o príncipe deste mundo era Satanás naquela ocasião ali. Ele que comandava tudo. A morte estava até na mão dele. Enfim, dá para entender isso. Porque ele fala o príncipe deste mundo. Então ele se referia a Satanás. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Veja que palavra interessante que Jesus fala. Quando ele for levantado no madeiro, atrairei todos a mim. Enfim, toda a humanidade, enfim, foi atraída a Cristo Jesus. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Enfim, como Cristo fala ali, eles sabiam que Cristo ia viver eternamente. Enfim, a morte não ia prevalecer com ele. E de fato, realmente eles estavam cobertos de razão. Mas enfim, nesta terra tinha de terminar. Porque hoje nós somos pó também. Hoje, se nós morrermos, nós vamos para o pó e só vamos ressuscitar quando Cristo voltar. Enfim, e vamos ter vida eterna. Mas Cristo foi além. Ele morreu para esta terra, ressuscitou o terceiro dia e vive eternamente sentado do lado de Deus. Enfim, hoje nós temos vida em Cristo Jesus nessa terra através do Espírito também. Enfim, o Espírito volta para o Senhor, para Deus. E quando ele vir buscar a igreja, nós vamos estar juntos com Cristo eternamente. Disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz está entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Enfim, vale lembrar que Cristo é a nossa luz, e se nós andarmos com Ele, na luz dele, nós não andamos em trevas e não se perdemos. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Enfim, vale lembrar que poucos creram. Enfim, a maioria não creu em Jesus. Por isso que em Isaías 53 ele entra com essa mensagem. Quem creu em nossa pregação, enfim, se eles tivessem todos crido, ele não tinha ido para o madeiro. E graças a Deus, como fala ali, por esta razão, eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías ainda disse, porque viu
a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferir o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Enfim, o que o Pai, Deus, mandou falar é esse. Detalhe aí, a vida eterna. Este é o mandamento do Senhor. E veio isso que Cristo pregou aqui na terra, a vida eterna, mas tem que crer nele, crer na luz, que é Cristo Jesus, para ter a vida eterna. Enfim, vale lembrar que dos judeus aí a gente vai chegar ali em Apocalipse e vai estar falando que só o remanescente vai ser salvo, porque até hoje eles não crêem em Jesus, não crêem na graça. Enfim, o Senhor encerrou a lei debaixo da graça para exercer de misericórdia para com todos, e muitos não crêem. Tem bastante pessoas, judeus, que creem em Jesus, mas tem muitos que não creem. Assim como aqui no Brasil também, tem muitos que creem, tem muitos que preferem crer em imagens esculpidas e não em Jesus. Enfim, creem em vários detalhes aí e em Cristo deixam de estar crendo. Enfim, não vão ter a vida eterna como ele fala ali. Mas enfim, terminamos mais uma leitura de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!